Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para mais um Esquenta Sedu, é o nosso 6º Esquenta Sedu, vem comigo! Pessoal, primeiro queria te parabenizar de verdade por estar estudando antes de o edital sair, isso é muito positivo, isso faz com que a sua aprovação seja muito mais clara lá na frente, que você não fique no desespero, que você saia na frente dos outros candidatos, a maioria não está estudando, né? E que bom que você está aqui comigo pela 6ª semana, sei que muita gente está acompanhando, então muito obrigado pela sua companhia e saiba que eu torço muito pelo seu sucesso, o que eu puder fazer para te ajudar, estaremos sempre à disposição. E agora deixa eu te perguntar antes da gente começar a nossa aula de hoje. Já me seguiu no Instagram? @profguifonseca? Você já se inscreveu aqui no canal? É muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho e também, claro, para que você sempre, que um vídeo novo for postado, você receber a notificação. Imagina, o edital da Sedu é publicado nessa madrugada, eu faço um vídeo aqui comentando tudo do edital da Sedu. Você vai ser o primeiro a receber. Então se inscreva aí no canal. O que eu quero comentar hoje com você, pessoal? Quero comentar peculiaridades da banca FCC. A banca FCC não é uma banca que vai se interessar muito pelo rodapé da gramática. A banca FCC, ela muitas vezes vai tentar complicar a sua leitura de enunciado. Vai tentar complicar e deixar ali, o que você tem que marcar muitas vezes apenas para aqueles que estudaram, apenas para aqueles que conseguem reconhecer as malícias da banca. E esse é o meu objetivo aqui com você na aula de hoje, te dar algumas malícias que a FCC tem. Vem comigo? Olha bem, olha essa primeira questão aí. Todas essas questões foram tiradas de provas entre 2023 e 2024. Olha aí, a expressão sublinhada deve sua flexão ao verbo em negrito em. Bom, pessoal, flexão é variação. Ele quer dizer o seguinte: a expressão sublinhada varia conforme o verbo varia em qual das opções? E aí, minha gente, se eu estou falando da variação de uma expressão conforme o verbo, eu estou tratando da relação entre sujeito e verbo. Porque, veja, o verbo só vai variar quando o sujeito variar. O sujeito só vai variar quando o verbo variar. Portanto, aqui, é a interligação entre o sujeito e o verbo. Logo, o que ela está perguntando, na verdade? Olha só, vou colocar muito melhor essa pergunta aqui para você. Onde está o sujeito? A expressão sublinhada corresponde ao sujeito em que alternativa? É exatamente isso que ela está perguntando. Tudo bem? Ela está perguntando para você onde está o olhe? Não, onde está o sujeito. Beleza? Olha aí na letra A. Houve um certo alívio no ambiente. Será que um certo alívio é sujeito? Pessoal, será que se eu variasse a expressão um certo alívio, eu ia colocar houveram certos alívios? Não. Por quê? Porque o verbo haver, minha gente, ele forma uma oração sem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele não pode ter sujeito. Logo, ele fica sempre no singular. Se ele fica sempre no singular, significa que a expressão um certo alívio não é sujeito do verbo haver. Está errada essa análise. Beleza? O Alaor propôs um plebiscito no escritório. Minha gente, aqui fica claro que o sujeito do verbo propôs é o Alaor. O Alaor que é sujeito aqui. O Alaor que propôs um plebiscito.
Não é um plebiscito sujeito de propôs, não foi o plebiscito que propôs. Portanto, a B também, incabível, errada. Todos ao trabalho antes que aparecesse o chefe. Opa! Quem que vai aparecer, não é o chefe? Vamos confirmar colocando aqui o chefe no plural? Olha só. Os chefes. Concorda que teria de ficar todos ao trabalho antes que aparecessem os chefes. Opa! Então se o meu verbo mudou conforme essa expressão mudou, eu achei. É aqui que está o sujeito, letra C de sapo cururu na beira do rio. Ok? Mas durante todo o dia, o seu Justinho ficou preocupado. Repare, qual é o sujeito do verbo ficou aqui? O seu Justinho. O seu Justinho é que é sujeito de ficou. Não é o preocupado. Eu só vou variar o verbo se o seu Justinho variasse, por exemplo, para as pessoas. O preocupado, ele só acompanha a variação ali do sujeito. Beleza? Botara uma camisa sem botão. Ó, uma camisa que vai botar? Não. Aqui eu tenho um sujeito oculto, ele botara uma camisa. Quem bota, bota alguma coisa. Então uma camisa é objeto de brotara, não é o sujeito. Logo, pessoal, nós não temos aqui também a ideia de que uma camisa vai variar conforme o verbo botar vai variar. Tanto é que se eu colocar botaram no plural, eu vou colocar eles botaram uma camisa. Ok? Portanto, a resposta é, de fato, a letra C. Veja que a grande malícia do exercício não estava em você identificar o sujeito. Se fosse só identificar o sujeito, seria muito mais fácil. A ideia é você compreender o enunciado. Quando eu tiver a expressão sublinhada deve sua flexão ao verbo em negrito, é porque eu estou te perguntando onde está o sujeito. Ok? Ai, papai, vem comigo, vem comigo. Olha aí, aqui ele até cita um gramático, olha que chique. E aí você pode me perguntar assim, Guilherme, você tem certeza que isso não era questão para professor de português? Não, era uma questão, inclusive, que nem foi de um concurso da educação, para você ver aí. Segundo o gramático Evanildo Bechara, expressão expletiva ou de realce é uma expressão que não exerce função sintática. Constitui exemplo de expressão expletiva o segmento sublinhado em... Minha gente, expressão expletiva ou de realce, expletiva ou de realce significa que ela está ali só para destacar a frase. Significa que no final das contas, se eu retirar, ela não faz falta. Então, partícula expletiva ou de realce significa isso. Se for retirada da frase, não faz falta. É isso que significa, tá bom? E aí, portanto, pessoal, nós só vamos tirar da frase. Olha que belezinha. Eu é que tenho que vestir. Eu é que tenho que vestir. Vamos tirar o aqui? Eu tenho que vestir. Guilherme, não provocou mudança nenhuma praticamente. Opa, vamos deixar essa reservadinha aqui. Mas era só uma brincadeira. Será que eu posso excluir esse era só? Não. Eu tiro o era só, fica mais uma brincadeira. Não, o era só é essencial. Todos ao trabalho antes que aparecesse o chefe. Todos ao trabalho aparecesse o chefe? Não faz sentido também. Então, essa expressão é essencial. No dia seguinte, não foram poucos os que se declararam perplexos com a questão. Ué, os que se declararam perplexos com a questão?
Ó, Guilherme, é importante, porque eu não posso falar no dia seguinte não foram poucos se declararam. De fato. Então, ó, tá certinho. Todos tinham vivido até então sem saber se abotoavam a camisa de baixo para cima ou de cima para baixo. Guilherme, eu fiquei em dúvida, porque se eu tirar o até então aqui, não vai fazer falta para a estrutura da frase. Opa! Mas cuidado! Se você tirar o até então aqui, você tira uma informação, ó. Todos tinham vivido até então, até agora, sem saber se abotoavam a camisa de baixo para cima ou de cima para baixo. Então aqui, se eu tirar o até agora, eu estou tirando um indicativo de tempo. Então ele tem função. Logo, realmente a única expressão sem função está na letra A. Observações que eu quero aproveitar para fazer aqui com você. Guilherme, qual seria a classificação desse osso? Minha gente, observe o seguinte, a gente fala muito do o pronome pessoal e do o artigo. Só que observe que aqui ele não é uma coisa nem outra, porque ele não está diante de um substantivo, então ele não pode ser artigo, e ele não está aqui substituindo eles, ó. Não foram poucos eles que se declararam? Não, não faz sentido. Aqui ele está com a ideia de aqueles. Portanto, quando eu posso substituir o os por aqueles, ele é um pronome demonstrativo. Ok? E esse que aqui, ó? Esse que são aqueles os quais. Então, se eu posso substituir por o qual, o que é um pronome relativo. Guilherme, e esse tem o que vestir aqui, ó? Esse tem o que vestir, eu posso substituir pelo de. Se eu posso substituir pelo de, trata-se de uma preposição. Eu sei que a questão não perguntou, mas é só para enriquecer aí, porque ela poderia ter perguntado. Né? A gente parou ali a questão na letra A mesmo, é a expressão é que é expletiva, que é uma partícula de realce, que se for retirada da frase não faz falta alguma. Vamos lá! Ai, papai, vem! O elemento sublinhado pela maneira como se obtém essas coisas exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em. Minha gente, você tem que ter muita atenção, então, para analisar qual é a função sintática do essas coisas nessa oração. Olha bem, pela maneira como se obtém essas coisas. E aí, minha gente, qual é a classificação do C aqui? Isso precisa te incomodar, porque senão você vai fazer só o seguinte. Ah, Guilherme, obtém, quem obtém alguma coisa, essas coisas é objeto direto. Cuidado, devagar com a dor que o santo é de barro. Veja, eu localizei o verbo, eu tenho que localizar o sujeito, meu irmão. Tem que saber por que esse verbo está no plural. Ah, Guilherme, pode estar lá no texto e eu não ter visto. Se fosse isso, se fosse interferir tanto assim, eu ia colocar o texto para você, né, filho? Olha só, como se obtém essas coisas, esse C tem que me despertar atenção na hora de localizar o sujeito. Repare que o verbo obter é transitivo direto. Transitivo direto mais C é sinal de voz passiva. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer como essas coisas são obtidas. Olha só, como essas coisas são obtidas. Então repare que o termo essas coisas, minha gente, como nós estamos falando de uma voz passiva, essas coisas é o sujeito. Então o que ele está procurando aqui nas opções
é onde que o termo destacado é sujeito. Deu para entender, minha gente? Vem comigo. Olha aí na letra A. A baleia telegrafou ao superintendente da pesca. A baleia telegrafou ao superintendente. Olha bem. A baleia que é o sujeito do verbo telegrafar. Então já não pode ser essa opção, né? Porque ele sublinha outro termo, ó. Só que quem telegrafa, telegrafa a alguém. Então, ó, telegrafar é um verbo transitivo indireto. Ao superintendente da pesca, objeto indireto. Não é essa. O superintendente respondeu à baleia que não podia fazer nada. Ó, o superintendente, aqui você tem duas orações, ó. Respondeu à baleia. Não tem nada sublinhado nela. Então, vamos já excluir ela aqui, ó. Superintendente respondeu à baleia que não podia fazer nada. Que ele é o superintendente que não podia fazer, que é o nosso verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Faz o quê? Nada. Errado também. O termo não é sujeito. Beleza? C. O esguicho de cetáceos dava a ideia de imenso jardim. Ó, de novo aqui, a gente pode analisar, ó, que nós temos um verbo só. Então, o que dava? O esguicho dos cetáceos. O esguicho dos cetáceos dava. Então, o esguicho dos cetáceos é sujeito. Dava, quem dá nesse caso, dá alguma coisa. Ideia de imenso jardim vai ser objeto direto. Então, não é essa também. Em face dessa resolução, todas as baleias providenciaram registro. É estranhão, né? Você lê só a frase sem o texto. Que veja, o esguicho dos cetáceos. Olha essa frase. Em face dessa resolução, todas as baleias providenciaram registro. Aqui você podia ter parado aqui, ó. Sujeito nunca pode ser preposicionado, tá bom? Então isso aqui você já sabe que não é sujeito. Em face da resolução, todas as baleias providenciaram. Ó, quem que é o sujeito de providenciar? Todas as baleias. Providenciaram o quê? Registro, objeto direto. Em face dessa resolução é por que elas precisavam, né, providenciar um registro. Adjunto adverbial de causa. Aqui, um inspetor da superintendência pôs-se a examinar os livros. Ó, aqui o inspetor da superintendência é sujeito de pôs-se. Opa, certinho. Ai, papai, letra E. Que delícia o verão, né? Vem comigo. Vem, vem, vem. Agora vem uma das questões para mim que é mais desafiadora. Por quê? Porque ela cobra de você, olha bem, está correta a redação do seguinte comentário sobre um dos assuntos do texto. Então, ó, nesse está correta a redação, você precisa vasculhar os aspectos gramaticais todos, ok? Então, o que você vai vasculhar? Você vai vasculhar nessa ordem para mim, ó. E aqui eu tô falando por ordem de recorrência mesmo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil para você. Primeiro você vai ver se tem algum problema de concordância. Depois você vai ver se tem algum problema com a regência, principalmente nos pronomes relativos. Depois você vai ver se eu tenho problema de crase. E depois você vai ver se eu tenho acentuação e ortografia. Ok? Você vai ver esses 4 cavaleiros do pós-calipso. Outras coisas podem estar erradas? Podem. A conjunção verbal, por exemplo, pode estar errada. Mas assim, a conjugação verbal pode estar errada. Mas isso é algo que a gente analisa, por exemplo, junto com a concordância, né? E depois disso tudo,
concordância, regência, crase, acentuação e ortografia, você vai olhar para outros aspectos como a pontuação do texto. Beleza? Olha só. Despertam empatia e curiosidade uma nota biográfica do jovem autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso, à medida que nela este questiona se realmente era um escritor. Tá vendo, ó? Você fica perdido até na leitura de tanta coisa que você pode observar. Vamos pegar os verbos e analisar a concordância, porque se a concordância estiver errada, já acabou a questão. O que desperta? Minha gente, qual é o sujeito do verbo despertar? O que desperta empatia e curiosidade? Uma nota biográfica do jovem autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Minha gente, uma nota biográfica é um sujeito simples que está no singular. Já achamos o problema. Aqui deveria ser desperta empatia. Ok? Talvez combinem a grande literatura, as faculdades da arte em si e o poder de nos confrontar com problemas da realidade, anunciando e denunciando-lhe. Então vamos lá. Aqui nós temos o verbo combinem. Olha só. Talvez combinem a grande literatura, as faculdades da arte em si e o poder de nos confrontar com problemas da realidade, anunciando e denunciando-lhes. Então, minha gente, as grande literatura, as faculdades da arte em si e o poder de nos confrontar com os problemas da realidade, anunciando e denunciando-lhes, talvez combinem. Isso aqui é o sujeito. É a grande literatura, as faculdades da arte em si e o poder de nos confrontar é que combinam. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. Então a concordância está certa? Está certa. Regência. Não tem nenhum problema de regência aí, nenhum verbo que pede uma preposição e não teve ou vice-versa. Tá certo. Crase. Não tem nenhum caso de crase. Acentuação e ortografia. Também não. Pontuação. Chegamos ao último requisito aqui. Errado. Ó, talvez combinem, faltou uma vírgula aqui, ó. Porque eu estou separando elementos dentro do meu sujeito. Então a letra B tem um problema de pontuação. Letra C. Por meio de textos resolutos e corajosos, denunciava-se nos contos de Onuana profundas desigualdades sociais. Vamos lá. Vamos pegar o nosso verbo, ó. A gente já estava fazendo isso. O que se denunciava? O que era denunciado? Profundas desigualdades sociais. Ela é o sujeito, porque aqui a ideia é de que profundas desigualdades sociais, ó, profundas desigualdades eram denunciadas. Ok? Então não é denunciava-se. O correto aqui é você dizer denunciavam-se. Essa é a ideia. Ok? Embora tenha avaliado, ó, letra D. Embora tenha avaliado seu livro de histórias como um testemunho, não apenas a crítica, mas também o público as consideram muito superiores a uma simples biografia. Olha só. Concordância do verbo. Embora tenha avaliado seu livro de histórias. Né? Alguém, né? Embora ele tenha avaliado. Então aqui, concordância do verbo, tá ok.
o público as consideram, né, mas também o público as consideram muito superiores. A crítica e o público consideram, certinho. Só que olha só, as consideram, minha gente. Quando eu olho a concordância, eu preciso olhar para a concordância dos pronomes também. Não é um livro de histórias? Então é o consideram. Muito superior a uma simples biografia, aqui fechou o caixão, né? Você não pode ter crase diante do uma. Né? O crase diante do uma é inadequada porque o uma já é um artigo, então eu não vou botar outro artigo. Então, errado. Letra E. Publicada, a obra publicada em 1964, quando Oana tinha apenas 22 anos, a obra Matamos o Cão Tinhoso é considerada a precursora da moderna ficção moçambicana. Certinho, não tem nenhum erro. Letra E. Legal essa, né, papai? Vem! Vamos para nossa última questão do dia. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em. Guilherme, mas aí você ficou doido, você não deu o texto. Cuidado, ele não está cobrando o. Minha gente, qual o que vai, e já coloquei aqui para você as classificações possíveis do o, qual é o que vai se remeter a um termo mencionado anteriormente? É o pronome pessoal. É o quando substitui ele. Porque o artigo, ele não tem esse papel. Então, o que ele está cobrando? Onde que a palavra aqui, ela é um pronome pessoal. É só isso. Por isso que eu não coloquei o texto, porque dá para você resolver tranquilamente e de modo muito mais fácil pelo conceito gramatical. Olha bem, letra A. Estava dormindo aos pés de um jatobá ao lado da onça mansa que ele, cão, havia se tornado? Não, o aqui só está acompanhando o substantivo. É artigo, portanto, errado. Eu estou procurando o pronome pessoal. Sabíamos que nosso pai estava na roça, trabalhando todos os dias. De novo aqui, o os está na frente da palavra dias. É artigo também. Errado. Mesmo assim, minha mãe pedia que a acompanhássemos. Opa! Aqui, pedia que acompanhássemos ela. Pedia que acompanhássemos alguém que eu já citei no texto. Certa essa. Aqui nós temos o a como pronome pessoal. Então, letra C. Então, as coisas que minha avó falou. Olha o as aqui na frente do coisas, Artigo também. Olhávamos uma para a outra. De novo, artigo, Olhávamos uma para a outra. De novo, nós não temos uma ideia aqui do a substituindo ele. Ok? Então, aqui eu tinha que procurar quando que o o e o a estavam retomando. E o o e o a só vão retomar quando forem pronomes. Mais comumente, pronomes pessoais. Legal, galera? Show de bola? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Eu vejo a sua aprovação. Espero que você veja também. Um beijo para você. Deixa seu comentário. Se você gostou da aula, deixa seu comentário aí, dizendo se essa aula foi importante para você. Isso é muito importante para mim. Grande beijo e até a próxima. Valeu!